Irmãos, é uma honra, é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E hoje nós vamos dar continuidade do que o pastor Ricardo pregou semana passada. Amém? Semana passada foi compartilhada uma palavra a respeito da importância de nós seguirmos a nuvem. Amém? Você esteve aqui semana passada? Hoje nós vamos continuar. Porque agora que nós entendemos a importância de seguir a nuvem, nós precisamos entender para onde essa nuvem está indo. Amém? E o louvor que teve aqui, esse último louvor falando a respeito da volta de Jesus, ele já é a resposta para essa pergunta. Para onde que essa nuvem está indo? E hoje nós vamos continuar nos textos ali, falando do povo que estava no deserto, indo para Canaã, para compreender de como seguir essa nuvem, entender para onde ela está indo, afeta a nossa vida de forma prática hoje. Amém? Então, abra sua Bíblia em Números capítulo 10, no verso 29. Moisés ele está no deserto com o povo, e nesse momento, eles precisam de direções, eles precisam seguir essa nuvem, e Moisés precisa conversar e explicar para o povo essa importância. Então, no capítulo 10, no verso 29, Moisés diz assim: Moisés disse ao seu cunhado Robabe, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Feche seus olhos por um minuto, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui neste culto, pela Tua presença, por todas as direções que o Senhor tem movido, Senhor. Senhor, nós pedimos, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Traz-nos clareza das realidades espirituais contidas na Tua palavra, Senhor. Não queremos apenas ouvir uma palavra, mas queremos nos alimentar de Ti, Jesus. Queremos Te conhecer mais, conhecer a Sua vontade. Queremos ter a nossa visão aberta, Senhor, nessa manhã, para entender e seguir a Tua nuvem para onde quer que ela esteja indo, Senhor. Nosso coração está aqui, Senhor, porque temos fome e sede de Ti, Senhor. Vem tocando os corações, vem trazendo salvação, vem trazendo experiências, que é algo que somente o Senhor pode fazer, Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, durante essa palavra, interaja com o Senhor. Tome posse, diga amém, dê glória a Deus, erga sua mão e profetize enquanto a palavra estiver sendo ministrada. O momento da palavra não é um momento que você fica omisso e parado apenas ouvindo, mas é um momento onde você se apropria das verdades proféticas que estão sendo ministradas aqui. Amém? Não permita que essa máscara te abafe, te impeça de se expressar ao Senhor. E nesse texto nós entendemos algumas coisas, que Moisés, primeiro, ele tinha uma visão. Moisés, ele tinha clareza de que Deus tinha uma promessa para o povo. E agora Moisés precisa comunicar essa visão para o povo, para que o povo possa entender a necessidade de seguir a nuvem e alcançar esse propósito. Moisés tinha clareza de que havia uma promessa sobre eles. Irmãos, existe uma promessa sobre nós. A questão é, quão claro essa promessa é para nós? Como está a nossa visão a respeito das promessas que o Senhor tem para a nossa vida? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando nós falamos de promessas, isso pode ser muito abrangente. Deus pode te dar uma promessa de ter tido um filho, de ter uma família, de ser próspero, de ser um líder, e tudo isso são promessas que o Senhor tem para nós. Mas quando nós entendemos da promessa que diz a respeito de Canaã, está falando de uma vida plena no Senhor. Está falando da volta do Senhor, do reino, de viver uma vida nessa terra vitorioso. Uma vida vencedora, mas que vai nos preparar para a volta de Jesus. Porque nós só seremos plenos, de fato, quando Jesus voltar. Quando o nosso corpo for glorificado. E quando falamos de Canaã, quando falamos dessa promessa de Deus, precisamos ter clareza de que tudo que fazemos nessa vida e de que toda promessa tem um único objetivo: a volta de Jesus. Nós existimos como igreja para isso. Preparar a igreja para a volta de Jesus. Preparar os santos, os filhos de Deus. Preparar a noiva para as bodas que virá.
Então precisamos entender que existe promessa sobre as nossas vidas, mas todas as promessas precisam apontar para esse propósito maior, que é a volta de Jesus. E o que nos move é a unção, irmãos. Deus é um Deus sobrenatural e a obra de Deus é uma obra sobrenatural. E ela só pode ser feita de forma sobrenatural. Então nós somos supridos na unção. É a unção que nos move. Agora, aonde está a unção? A unção está na visão. A clareza da visão, a clareza do propósito, a clareza de entender para onde a nuvem está indo, é o que nos supre na unção. É o combustível que nos faz caminhar rumo à eternidade, rumo a ser uma igreja de vencedores que está preparando a volta de Jesus. Então, quanto mais claro é a nossa visão, conforme a nossa visão cresce, a nossa unção cresce de forma proporcional para suprir isso. Porque quando você entende, eu preciso orar pelos enfermos, isso faz parte da visão que Deus tem para mim. Deus vai suprir a visão, a unção, para que você ore pelos enfermos. Eu preciso pregar o evangelho, porque isso faz parte da visão para nós. Então Deus vai suprir com ousadia e unção para você pregar o evangelho. Então, conforme a nossa visão é ampliada e temos clareza do que Deus tem para nós, mais unção é liberada sobre nós. E a visão, ela está diretamente ligada à promessa. E precisamos entender que promessa é essa. Agora, precisamos entender que no meio do povo que estava no deserto, existiam tipos de pessoas diferentes que responderam de formas diferentes a essa visão. Que reagiram de forma diferente ao que Deus estava prometendo para o povo ali. Então, abra comigo agora em Números capítulo 13. E nós vamos entender um pouco sobre esses tipos de pessoas que estavam ali, junto com os hebreus, e como eles responderam a Deus nessa visão, e qual foi a consequência disso, para que você possa se identificar e se posicionar hoje. Eu quero ser um cristão vencedor, eu quero dar a resposta certa à visão, eu quero seguir a nuvem, independente do lugar que ela está indo, independente do preço que eu tenho que pagar para seguir essa nuvem até o final. Eu quero ver isso. Então, Números 13, 2 diz assim: envie homens para fazer o reconhecimento, Moisés dando a direção para os espias, amém? Entrarem e espiarem a terra. Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora vai para o verso 25. Lá no verso 25 eles já estão voltando, e essa aqui é o que esses líderes eles falam. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto, olha a visão aí, a toda a comunidade, e mostraram os frutos que trouxeram na terra. Quando você tem uma visão, você tem um fruto. Amém? Se você quer frutos, você precisa de uma visão. Porque os frutos que eles trouxeram foi baseado naquilo que eles viram. Amém? Mas a gente vai ver que não basta ver, você precisa dar uma resposta a essa visão. Continuando. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive lá é poderoso. As suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vieram de Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus, viram da região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar posse da terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Então aqui você tem dois tipos de pessoas dentro do povo de Israel. Você tem aqueles que viram a visão, que tiveram clareza do propósito, tiveram consciência da dificuldade, mas se lembraram da promessa. E por mais que a visão que eles tinham trouxe um pouco de medo, trouxe insegurança,
mostrou que realmente havia adversidades para alcançar aquele propósito, eles se lembraram que havia uma promessa, e essa promessa fez eles falarem: não, nós vamos conseguir. Se Deus prometeu, não importa o gigante que tem nessa terra, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, porque Deus é por nós. Agora existe outro povo que também conheceu a visão, teve a visão da terra, viu o que tinha na terra, mas eles não se apegaram à promessa, se esqueceram da promessa, e por isso eles recuaram, eles perderam a coragem, eles se esqueceram de que Deus era poderoso o suficiente para levá-los a cumprir essa visão. Irmãos, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles fazem parte daquela geração ali que viu o mar se abrindo, e agora eles dão para trás, porque eles não acreditam que Deus pode fazê-los vencer os gigantes. Então, irmãos, nós precisamos ter clareza da visão, mas não apenas isso. Precisamos nos lembrar dos grandes feitos que o Senhor já fez. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Isso pode parecer clichê, mas é pura realidade. E muitas vezes nos deparamos com promessas, com desafios que o Senhor tem para nós, e se não nos apegarmos a lembranças, a boas lembranças, trouxe à memória aquilo que me traz esperança, a palavra diz. Assim como Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele falou: o Senhor me fez vencer o urso e o leão, então eu vou vencer esse gigante. Então, se a gente não se apegar às promessas que o Senhor já cumpriu em nossa vida, nós não vamos alcançar a visão que o Senhor tem para nós. Mas a posição de Caleb foi essa: ele se apegou ao que Deus já tinha feito, ele se apegou às promessas que já se cumpriram, ele se apegou à palavra do Senhor. E Josué e Caleb se posicionaram de forma diferente, e eles decidiram, eles colocaram no coração deles que eles iam entrar na terra. Amém? Só vai seguir a nuvem até o fim quem tem clareza para onde ela está indo. Por isso, irmão, nessa manhã a nossa oração no final é para que nós possamos ter clareza, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para ter clareza de onde o Senhor quer nos levar, como igreja e também você como indivíduo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo profético e precisamos discernir os tempos. Desde o começo, desde o final do ano passado, estamos falando isso. Precisamos discernir os tempos. Vou ser um pouco mais didático aqui, nós vamos abordar mais um povo e a gente vai classificar eles em 3, ok? Abre agora em Números 11, volta um pouquinho, no versículo 4. Eu quero falar para vocês 3 tipos de pessoas que seguiam a nuvem, ok? Eu já li esse texto, você já percebeu que já tinha 2 desses, mas eu quero falar desse aqui. Números 11, 4 diz assim: então um bando de estrangeiros que viajava com os israelitas, não eram hebreus, estavam com eles, saíram do Egito junto com eles, mas não era do povo de Deus, começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar: se tivéssemos carne para comer. Então, o primeiro povo que estava olhando e seguindo a nuvem eram os estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Se a gente trazer para o dia de hoje, eram aqueles que não tiveram uma experiência com Deus, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não eram do povo hebreu. Hoje, no caso, aqueles que não nasceram de novo. A nuvem também estava sobre eles, mas não estava lá por causa deles. Eles pegaram embalo, eles saíram juntos, saíram na muvuca lá, saíram na correria e foram pelo movimento. E no nosso meio hoje nós precisamos ser sinceros e precisamos entender que existem pessoas no nosso meio que ainda não tiveram experiências com Deus e não nasceram de novo. Tudo na vida cristã começa a partir do novo nascimento. Se você não nasceu de novo, você pode jejuar, você pode dar as maiores ofertas, você pode fazer o que você quiser, a pessoa ainda vai para o inferno. A pessoa ainda não teve um encontro com Deus. Se ela não se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, ela pode passar a vida inteira na igreja e ainda assim ir para o inferno. Aquele povo, ele estava debaixo da nuvem, aquele povo foi suprido com maná, aquele povo viveu e experimentou tudo que os hebreus viveram, mas eles não eram do povo. Então a primeira coisa que nós precisamos ter consciência é que se você pode estar aqui hoje, mas isso não significa que você nasceu de novo. Eu quero te chocar aqui, porque tudo começa a partir do novo nascimento. É necessário nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, um homem já no auge da idade, passou a vida inteira servindo a Deus. O que Jesus falou? Tudo que você fez serviu para nada, você precisa nascer de novo.
Porque não é o que você faz, é a fé. E aquele povo que estava seguindo, por causa de não serem do povo de Deus, qual que era o posicionamento deles? Desejavam, não era apenas desejavam intensamente a comida do Egito. Meu irmão, quando você nasce de novo, sim, você pode passar por tentações, mas você deixa de desejar intensamente, de forma onde a sua vida se volta para o pecado. Não, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Claro, você precisa ter uma mente transformada, precisa lutar contra a tentação, sim, mas se porventura, quem nasceu de novo, quando ele peca, ele sente que aquilo não é mais para ele. Ele fica meio confuso, porque embora a carne dele ainda quer aquilo, ele não quer, aquilo não é mais para ele, ele não se sente bem com aquilo, porque ele nasceu de novo. Agora, quando a pessoa não nasce de novo, ela deseja intensamente a comida do Egito, a comida do mundo. Então nós precisamos entender que para seguir a nuvem, você precisa nascer de novo. Você não pode enganar a si mesmo. Ah, mas como eu sei que eu nasci de novo? Você sabe, porque é uma convicção interna que ninguém tira de você. Não sou eu que vou falar isso, não é o seu líder, não é o seu pastor. É uma convicção interna que arde no seu coração, como o sol do meio-dia sobre a sua cabeça, de que você sabe que você nasceu de novo. E não há dúvidas. E é essa experiência, a primeira experiência que nós temos que ter como igreja. Não adianta querer discipular, consolidar, treinar, se não nasceu de novo. Tudo começa no novo nascimento. Esse povo era um povo empolgado. O mar abriu, vamos junto. E saiu junto. Mas ele não tinha clareza do que estava acontecendo. Eles não entendiam as promessas. Eles não conheciam as histórias dos seus antepassados. Eles não conheciam a história de Abraão, Isaac, Jacó e de toda a descendência. Eles não tinham clareza de que havia algo maior por trás daquilo. Ah, está acontecendo um negócio aqui, vamos junto, né? O Egito está tudo bagunçado aqui, praga para tudo quanto é lado, vamos sair junto. Às vezes você está aqui, você está fugindo do coronavírus. Mas eu quero te dizer, isso não é suficiente para você nascer de novo. Às vezes você está aqui porque você está fugindo dos seus problemas. Eu quero te dizer, Jesus pode suprir toda a necessidade? Claro, com certeza Ele vai fazer isso. Mas o que Ele quer fazer com você e com a sua família é te salvar. É te trazer vida e vida em abundância. Mas até essas bênçãos que Ele tem para te dar, tem um propósito maior, que é servir o reino de Deus. Então lembre-se, esse povo ele estava debaixo da nuvem, mas a nuvem não estava ali por causa deles. Então às vezes você está aqui e começa a receber algumas bênçãos de Deus, e começa a ver algumas coisas mudando na sua vida. Irmãos, é possível você receber bênçãos de Deus e ainda assim ir para o inferno. Então estar sendo abençoado não mede se você está indo para o céu ou não. Eu quero causar aqui na sua mente hoje um impacto para você sair daqui pensando. Não sair condenado. Ai meu Deus, será que eu nasci de novo e agora? Não. Mas eu quero te dizer, o novo nascimento é uma convicção interna que somente o Espírito Santo pode gerar em você. E ninguém tira isso de você. Amém? Então hoje é uma manhã para nós buscarmos essas convicções internas. Eu começo falando sobre o novo nascimento, porque não adianta eu começar a falar de reino de propósito, se os fundamentos, como o novo nascimento, que é o básico da vida cristã, é o início de tudo, não está bem firmado. Então esse foi o primeiro povo, amém? Agora, nós temos o segundo povo que nós já falamos, que eram os hebreus, mas eram os hebreus que não tinham clareza do propósito, eram os hebreus sem visão. Eles nasceram de novo, eles tiveram experiências com Deus, eles foram regenerados pelo Espírito, mas tinham uma visão natural. Porque se você vê no texto, por causa dos estrangeiros, o povo de Israel começou a lembrar do Egito também. Só que existe uma diferença. O texto faz questão de dizer que os estrangeiros ardiam intensamente pela comida do Egito. Agora, do povo de Israel, eles desejavam, mas a Bíblia não diz que era ardentemente também. Por quê? Porque a pessoa nasceu de novo, agora ela tem que entrar no processo de renovação da mente. Irmãos, a partir do momento que você é salvo, você não acabou a caminhada, você começou a caminhada. Tem gente que acha que quando nasceu de novo, pronto, agora estou salvo. Agora é só esperar Jesus voltar.
cheguei na linha de chegada. Pelo contrário, o novo nascimento é o tiro da largada. É aí que começa a caminhada, é aí que começa a corrida, é aí que começa o projeto. Então entramos num processo para renovar a nossa mente, para transformar a velha mentalidade do mundo, porque esses hebreus cresceram comendo comida do Egito. Agora eles precisam ser reeducados, eles precisam mudar a alimentação deles, e por isso o maná que descia do céu, para que mudasse a dieta espiritual deles, e eles agora se alimentassem do pão vivo que desceu do céu. Irmão, você nasceu de novo, amém? Agora você precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Você precisa se alimentar na casa de Deus, na célula, na igreja, nas reuniões de discipulado, na consolidação. Agora você precisa constantemente se alimentar do Senhor para ter a sua mente transformada e abandonar as coisas que ficaram para trás. Porque depois que você passa o mar, não esquece, o mar se fecha. Não dá para voltar mais. Então, esses eram alguns hebreus sem visão. Eles queriam voltar porque eles estavam confusos, porque eles não tinham clareza do propósito. Tinham uma visão natural. Para tudo, era tudo natural. Eu nasci de novo, mas esse negócio aí de Espírito Santo, experiência com Deus, orar em línguas, eu não sei muito bem esses negócios, não. Esse negócio de agir pela fé, aí Deus vai responder, entregar a palavra. Está meio estranho. Irmãos, Deus é um Deus sobrenatural. Nós precisamos viver no sobrenatural. Esses hebreus que não tinham visão, que quando viram a terra, defamaram a terra, não agiram pela fé, agiram pelo que eles viram. Deus está te dando visões nesses dias. Não difame essas visões, não fale mal dessas visões, não questione Deus. Creia. Creia, porque a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, Ele vai te capacitar a cumpri-la. E sabe qual que é o mais perigoso dos hebreus que não tinham visão? É que eles não entraram na terra. Por mais que eles viram, é meio que contraditório. Eles viram, mas não tinham visão. Porque eles viram com os olhos, mas aquilo não queimou no coração deles. Eles viram com os olhos naturais, mas somente Josué e Caleb viram com os olhos espirituais. Que nesta manhã o Senhor te permita enxergar com os olhos espirituais aquilo que Ele tem para você. Eu sinto de liberar uma palavra aqui sobre vocês, irmãos, que muitos aqui vão se lembrar até o final do discurso de promessas que você fez questão de enterrar, porque você ficou com medo de se frustrar, porque achava que não ia conseguir ter isso, viver isso na sua vida. Então, por alguns anos você fez questão de esquecer, você finge que não lembra, você tenta sempre fugir daquelas lembranças, daquela profecia, daquela palavra que você recebeu orando no seu quarto. Porque você ficou com tanto medo de se frustrar, disso não acontecer, que você prefere então nem criar mais expectativa de que isso vai se cumprir. O Senhor vai restaurar isso nessa manhã sobre a sua vida. O Senhor vai restaurar o seu encargo nessa manhã. Porque todo propósito não é para nós mesmos. O propósito é para o reino de Deus. Deus não estava livrando o povo do Egito e levando eles para Canaã para eles serem ali uma nação fechada, isolada e o resto do mundo que vá para o inferno. Não. Deus estava separando aquele povo, levando eles para Canaã, para que a promessa de Deus liberada a Abraão se cumprisse. Todas as nações da terra serão benditas por sua causa. Então tudo que Deus tem para liberar sobre você não é para você. Esse é o meio ainda. É para que você use isso para o cumprimento do propósito maior, que é preparar a volta de Jesus. Que é nos posicionarmos para que Ele venha. É pregarmos o Evangelho. Deus vai te prosperar, mas vai te prosperar para você pregar o Evangelho. Deus vai te curar, mas Ele vai te curar para você pregar o Evangelho. Deus vai te libertar, mas Ele vai te libertar para você pregar o Evangelho. Tudo que Deus faz em você é para que você seja usado através disso. Sinta desafiado nessa manhã, irmão, a se posicionar. Não seja um estrangeiro. Se nessa manhã o Espírito Santo está te convencendo que você precisa nascer de novo, que essa seja a manhã que você nasça de novo. Que você se arrependa dos seus pecados. Agora, se essa é a manhã onde você precisa entender que você nasceu de novo, mas não tem visão, que seja uma manhã onde você se posicione e fale: Deus, me mostra. Eu quero ver com os olhos espirituais. Eu quero ver com os olhos da fé. Eu quero responder ao teu chamado. Eu não quero ser um cristão de banco. Eu não quero ser um cristão que não tem propósito, que não sabe por que está aqui. E agora a gente entra no terceiro grupo, que são quem? São os hebreus com visão.
São aqueles que nasceram de novo. São aqueles que têm uma visão espiritual. E são aqueles que vivem por um propósito. Como Josué e Caleb. Foram os únicos que entraram na terra com a nova geração. A velha geração que defamou a terra, que ficou com medo, que não se lembrou dos grandes feitos de Deus, não entraram na terra. Agora Josué e Caleb, a nova geração que se posicionou, eles entraram na terra. E a terra está na nossa frente, irmão. Aquilo que Deus tem para você está mais perto do que você imagina. Deixa eu te falar uma coisa. Gênesis 1 fala que tudo que Deus criou, Ele falou, certo? Haja luz, hajam pássaros, e tudo que Ele falou, tudo que Deus fala, Ele cria, amém? No dia que Deus falou com você, Ele já criou, já passou a existir aquilo que Ele falou com você. Então não é uma questão de forçar para vir a existência, já existe, basta apenas você alcançar isso agora. O que Deus tinha para fazer já foi feito, está consumado. Agora é uma questão de fé, de nos posicionarmos e nos apropriarmos disso. Josué e Caleb tinham convicção de que a nuvem estava indo para Canaã. E quando eles chegaram lá, eles se lembraram, se Deus abrir o mar, derrotar o gigante vai ser fácil. E é esse posicionamento que o Senhor espera de nós hoje. Os hebreus com visão eram um povo que vivia por propósito. Eles não viviam para eles mesmos. Você vê o desespero de Josué e Caleb tentando espalhar para todo mundo as boas notícias, mas o povo contaminado com os outros 10 espias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquelas perguntas meio... Nossa, de novo essa pergunta, mas a gente não para pensar de forma profunda nela. Você já parou para pensar qual o propósito da vida? Qual o sentido da vida? Irmãos, será que a nossa vida se resume a nascer? Não estou falando que isso é errado, amém? Mas será que a nossa vida se resume a nascer, crescer, arrumar um bom emprego, construir uma boa família, ter dinheiro para poder tirar férias com a família, curtir a família, educar bem os filhos e morrer? Será que Deus, tão grande, tão poderoso, nos criou apenas para isso? Será que um Deus tão grande, tão poderoso, nos criou para uma coisa tão pequena, comparado, não que seja pequeno de fato, ter uma família, mas será que é só isso? Será que não tem algo além? Será que não tem algo a mais? Será que você nasceu no ano que você nasceu, na família que você nasceu, na cidade que você nasceu, na estrutura econômica, cultural, geográfica onde você nasceu, por um acaso? Deus jogou dados ali? Vamos lá, põe ele ali agora. Vamos ver o que vai dar. Deus é soberano, irmãos. E tudo tem um propósito. Você nasceu por um propósito. Você foi criado por um propósito. E esse propósito é muito maior do que ter uma vida natural e morrer. O nosso propósito é eterno. Sabe o que é eterno? É que não tem nem começo e nem fim. Deus te criou antes da fundação do mundo. Deus te elegeu nele. Para ser um profeta, um rei e um sacerdote nessa nação. Já para pensar, por que você não nasceu em 1815? Por que você não nasceu na época de Jesus? Por que você nasceu onde você nasceu? Porque Deus tem algo para você cumprir nessa terra onde você está. Exatamente onde você está. Mateus, mas eu tomei tanta decisão errada na minha vida, eu fiz tanta coisa errada na minha vida e agora eu estou só sofrendo as consequências disso. Eu acho que já deu, esse propósito não vai acontecer. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus e foi chamado de acordo com o seu propósito, tudo vai cooperar para o bem. Não é só as coisas certas que você faz, é tudo. Então não desista do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu nem sei que propósito é esse, eu não sei para onde a nuvem está indo, eu não sei que visão é essa. Você está aqui para isso. Você está aqui para ter esse entendimento. Saber para onde a nuvem está indo é fundamental para a sua vida. Agora eu te pergunto, para onde a nuvem está indo? Para Canaã, mas o que é Canaã? É a plenitude de Deus, é vivermos uma comunidade que se prepara para a volta de Jesus. É vivermos uma igreja onde através dos relacionamentos nós servirmos os irmãos de forma intensa, levando essas pessoas através do discipulado a serem semelhantes a Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo.
É termos uma vida de intimidade com Deus, pregarmos o evangelho para os perdidos. Está vendo que nenhum desses propósitos é algo para mim, mas é para servir. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E quanto mais clareza temos de que Jesus está voltando, mais vamos nos prontificar para responder a esse propósito. Sair do Egito é importante, mas não foi o plano completo. Ser salvo é fundamental, mas não é o plano completo. A vida plena não está em sair do Egito, mas em entrar em Canaã. Amém? A vida plena não está em apenas ser salvo, mas em responder ao chamado de Deus. Porque você pode ser salvo e parar ali. E por mais que você é salvo e vá para o céu, você nunca vai ter um sentimento de plenitude, de estar no lugar pleno, no lugar certo. Vai sempre ter algo te incomodando. Está faltando alguma coisa. Não estou diminuindo a salvação. Só estou falando que ela não é o todo. A salvação inclui o reino. A salvação inclui em você responder ao chamado de Deus e viver a vontade de Deus. A salvação é apenas te trazer de volta para o caminho para você começar a trilhar esse caminho. Que sem a salvação não é possível trilhar. É importante termos uma visão clara, irmãos. E que eu quero fazer um parênteses sobre o curso de maturidade CTL e o curso teológico. Irmãos, como nós queremos ter uma visão clara se não estudamos para isso? Como queremos ter uma visão clara se não meditamos na palavra para isso? Quem te dá a visão é Deus. Amém? Quem te dá a visão é Deus. O seu líder pode te comunicar a visão, o seu pastor, discipulador, seus irmãos podem te comunicar a visão. Mas quem te dá a visão e queima ela no seu coração é Deus. E Ele vai fazer isso através da palavra. Através do Espírito, da vida de oração, do devocional, de conhecer as Escrituras. Irmãos, faça esses cursos. Esse curso não é para a igreja ganhar dinheiro, não, pelo amor de Deus. Se você vê o custo disso, é para os irmãos terem uma estrutura boa para fazer, para aprenderem. Mas faça os cursos. Eu quero compartilhar rapidamente uns testemunhos de umas pessoas que já terminaram o curso. Veja que elas falaram. Mudou basicamente tudo para mim. Aprendi a liderar mesmo não estando à frente de uma célula. A lidar com os meus problemas, família e com meu filho. Principalmente a lidar com pessoas e entender melhor sobre a autoridade. Foi uma bênção. Esse curso edificou muito minha vida. Aprendi a lidar com muitas situações. Liderança, autoridade, honrar as pessoas independente de qualquer coisa. Foi muito bênção. Outro, durante o curso todos os ensinamentos foram de suma importância para mim e o que mais abriu o entendimento foi com relação a ser um anfitrião. Aprendi que posso ser mais proativa com a minha liderança e não simplesmente abrir a minha casa. Fazer o CTL foi uma alegria, foi um descortinar de ensinamentos. Entendi mais sobre as reais funções e o valor de um líder. Foi enriquecedor. Cada aula foi intensa e me fez refletir sobre tudo que já aprendi. Uma bênção. Já faço parte da liderança, o CTL foi fundamental para esclarecer algumas dúvidas. Usei algumas mensagens do curso para transmitir na célula. Foi muito edificante. E a gente pode continuar. Os irmãos falando como esses cursos abençoaram e transformaram a vida deles. Sabe o que esses cursos fizeram? Trouxeram visão. Então, irmão, se inscreva no Maturidade. Líder, faça um novo CTL. Não é fazer o CTL de novo. É fazer um novo CTL com novas matérias, com uma nova abordagem. E quem já terminou o Maturidade CTL, faça o curso teológico. Teologia não é apenas para quem quer ser pastor ou teólogo. Teologia é para quem tem fome de Deus. É para conhecer a palavra, é para dominar a palavra, é para se saciar cada vez mais em Deus. E a gente acha que curso teológico, você vai entrar numa sala e vai ser uma aula chata, cansativa, com aquelas palavras difíceis que você vai ter que comprar um dicionário para entender. Vem para você ver uma aula como que é. Você quer acabar a aula, você quer sair orando em língua, cheio do Espírito Santo, você quer entrar no manto do poder na unção, porque é a aula que traz vida. Participe, irmão. Faça a sua inscrição hoje. Se posicione, porque isso vai te ajudar a ter visão clara do que Deus tem para você. Eu quero terminar já, irmãos. Se a banda puder subir, eu quero orar com os irmãos. E nós vamos cantar esse louvor
de que Ele virá. Porque o começo do louvor é tudo que nós precisamos entender aqui. É o resumo dessa mensagem. De que as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, elas não servem para nós. Nós precisamos ter um anseio das coisas do céu. Precisamos entender que essa visão que o Senhor quer nos dar, essa nuvem que está nos guiando, ela vai para um lugar eterno. Ela vai para um lugar onde nós nos posicionamos para servir os irmãos, para preparar a volta do Senhor. E você foi chamado para fazer parte disso. Você não foi chamado para andar sozinho. Você não foi chamado para viver uma vida sem sentido. Você foi chamado para responder a Deus e viver nessa comunidade, cumprindo o seu propósito. Sabe qual que é a importância de ter uma visão clara? Ela traz propósito e sentido à sua existência. Depressão, síndrome de pânico, são doenças. Precisam ser tratadas. Mas, irmão, quer um remédio poderoso? Propósito de vida. Sentido de existência. Você entender que você não foi criado do acaso, mas que existe algo poderoso para a sua vida. Quando você tem clareza da visão, você passa de um consumidor para um reprodutor. O que isso significa? Você não vem para o culto como se a igreja fosse um supermercado e as bênçãos fossem os produtos que você compra. Hoje eu quero esse. Hoje eu vou pedir isso. Hoje eu vou dar tanto de oferta para acontecer isso. Eu vou receber no culto. Você não vem para o culto para receber. Você vem no culto para se capacitar para transmitir para outras pessoas. Você não vai na célula apenas para receber, mas você vai na célula para liberar. Você não participa da vida da igreja apenas para me dar. Não. Você participa da vida da igreja para servir. A visão traz isso. A visão, ela gera fé e ousadia. A visão te traz convicção, mesmo quando todos falam o contrário. Exemplo, a pandemia. Abrir igreja, fazer culto. Vocês estão loucos, que imprudência. Temos uma visão, e essa visão nos dá a fé e a ousadia necessária para não abandonarmos a palavra que o Senhor nos deu. De sermos igreja, do jeito que somos igreja. A visão nos dá um senso de uma obra geracional. Tudo que você faz vai causar um impacto na eternidade. Tudo que nós fazemos, nós vamos deixar para os nossos filhos. O que você está fazendo hoje para deixar uma igreja melhor para os seus filhos até que Jesus volte? Que pai, que mãe, que profissional você está sendo? E como você quer deixar um legado para os seus filhos até que Jesus volte? A consciência da visão, ela nos traz clareza de que nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. As crianças estão lá embaixo, elas não estão pintando desenho, não. Elas estão aprendendo palavra de Deus. Elas estão recebendo visão. Porque entendemos que somos uma igreja geracional. E tudo aquilo que fazemos, precisamos impactar a próxima e a próxima e a próxima geração até que Ele venha. Para concluir, o primeiro texto que nós lemos, de Números 10, 29, presta atenção no que Moisés diz. Olha como Moisés foi um homem de visão. Nós estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Tinha clareza para onde estava indo. Para onde você está indo? Pois ele disse, eu darei a vocês. Ele se apegou à promessa. Deus falou que ia dar, então a gente vai para esse lugar porque Deus vai nos dar. Ponto final. Não tem conversa, não tem discussão. Agora olha o senso de comunidade, de compartilhar, de passar para a próxima geração. Venha conosco e nós te trataremos bem. Vem fazer parte disso. Irmão, eu estou aqui te dizendo, venha conosco. Você vai ser bem tratado. Mas sabe por que você vai ser bem tratado? Porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Porque o Senhor tem promessa sobre nós. E nós queremos compartilhar essa promessa com você, irmão. Então vem ser líder de célula. Vem ser anfitrião. Vem fazer maturidade. Vem servir a Deus com a gente. Porque Deus prometeu coisas boas para nós. O Senhor tem promessas para nós. Então vamos cumprir isso juntos. Vamos viver isso juntos. Amém? Fique de pé onde você está.